Eu gostaria de iniciar pedindo aos irmãos que neste momento fechem os seus olhos e vejam aquilo que Deus mostra ao contemplar a cruz vazia e a pedra, a tampa do sepulcro aberto, vazio. Eu sei que a Bíblia diz que nós temos que contemplar e ver as coisas que são invisíveis aos nossos olhos. E nós temos ouvido a palavra de Deus já há muito tempo. E temos a ideia de como realmente a Bíblia narra e o que realmente representa a morte e o sacrifício de Jesus. Então, feche os seus olhos e contemple a cruz vazia e o sepulcro vazio. É importante nós pensarmos nisso. E após contemplar isto, olhe para o seu coração. E imagine como é que está o seu coração. Você sabe isto. Eu não sei como está o seu, eu sei como está o meu. E Deus sabe como está o nosso coração, de todos que aqui estão. Na verdade, eu tenho pensado esses dias, Senhor, há tantos anos, o Senhor tem me dado o privilégio de falar, anunciar a Tua palavra, e vem à minha mente muitos cultos de Páscoa pelos quais eu pude participar. Mas o Senhor, dessa semana, falou ao meu coração, e eu digo, falou particularmente a mim, e eu quero compartilhar aquilo que Ele falou ao meu coração. E Deus disse a mim, Jesus ressuscitou, e cabe a hoje ressuscitar a sua fé. Então, se eu for dar um tema, aquilo que Deus colocou no meu coração, o tema é este. Vamos pensar na ressurreição da nossa fé. Mas como, pastor? Ressurreição da minha fé? A Bíblia enfatiza muito a fé. No Velho Testamento tem a história de um rei que estava enfermo e uma pequena menina disse a ele, olha, vai e fala ao meu profeta, ao profeta de Deus, e ele vai dizer o que deve ser feito. E o profeta disse, vá até o rio e se banhe, e você ficará curado. Aquele rei ficou impressionado. Eu, um rei? Qual rio? E, mediante a orientação do profeta, ele foi diante de um rio cujas águas não eram limpas. E ele falou, não, eu como rei não vou me banhar nesse rio. E aí o ajudante, o assistente do rei disse, faça isso, creia. E ele foi, se banhou a primeira, segunda, terceira. E após uma série de vezes se banhar, ele ficou curado. A fé, muitas vezes, nos leva a ir e fazer coisas que, humanamente, a nós são absurdas. E a Bíblia diz também de que Jesus Cristo, quando foi chamado para ir socorrer a Lázaro, ele não foi de imediato. E quando ele chegou lá, ele já estava sepultado. E uma da irmã de Lázaro disse o quê? Mestre, se tu estivesses aqui antes, ele não teria morrido. Isso quer dizer o quê? Que no seu coração a sua fé estava adormecida porque achava que tinha passado a hora. Mas Jesus disse, não temas. Ele está apenas dormindo. E ele declarou, saia. E ele saiu com vida. Certa vez Jesus estava andando por um caminho de Jericó e veio no meio da multidão, de repente alguém começou a gritar, mestre, mestre, me salve. E ele chegou diante daquele homem, ele era cego. E Jesus perguntou a ele, o que tu queres que eu faça? E ele disse, eu quero contemplar, eu quero ver Jesus. E o que é que Jesus disse a ele? A tua fé te salvou. E ele levantou-se e começou a ver.
E o que é mais bonito ainda, ele contemplou a Jesus. Porque ele sabia que era Jesus que estava a passar por ali. Há momentos na nossa vida em que nós muitas vezes estamos como diante de um túmulo, olhando e pensando, tudo se acabou, tudo morreu. Se Jesus tivesse agido antes, não seria assim. Jesus não é o Jesus de antes. Jesus é o Jesus do agora. É no momento. E nós queremos pensar um pouco sobre isso hoje. Porque nós afirmamos que a nossa fé está firmada num Cristo vivo. Aleluia. Se nós temos a nossa fé em Jesus Cristo, nós temos que entender isso. Que esta fé é para o momento que Deus sabe que é o momento de agir. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Muitos hoje estão celebrando a ressurreição de Cristo com a sua fé morta, porque ele está firmando a sua fé diante de um Cristo morto, crucificado. Mas nós estamos contemplando e afirmando uma fé num Cristo vivo cuja cruz está vazia, cujo o túmulo está vazio. O apóstolo Paulo foi usado por Deus para escrever essa carta à igreja de Corinto, e ele tinha uma visão daquela igreja e ele sabia de que aquela igreja também estava passando por momentos difíceis. Momentos em que os crentes talvez estavam com as suas fés adormecidas ou, em alguns casos, até mortas, achando que não tinha mais solução, que era impossível. Porque após a morte de Cristo e a sua ascensão ao céu, a igreja começou a ser perseguida. E talvez alguns membros daquela igreja estavam pensando, se Cristo estivesse aqui, se Jesus estivesse conosco, seria diferente. Mas eles se esqueceram de que Jesus havia feito uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias. E aqui o apóstolo Paulo, então, começa no capítulo 15, dizendo o seguinte: Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebeste e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vou-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim, como um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. Um dos sinais se a nossa fé está viva é se nós pregamos o Evangelho. Então, se alguém diz que crê em Jesus Cristo, mas não prega, não fala, não dá testemunho, não vive o Evangelho,
Eu, particularmente, entendo assim. Precisa que a sua fé ressurja. E é por isso que vamos pensar sobre isso, a ressurreição da nossa fé. Pode ser que ao longo do tempo da vida cristã, nós nos acostumamos com o Evangelho. O Evangelho não foi dado para nos acostumarmos com ele. Porque quando você se acostuma com uma coisa, você faz isso de uma forma automática. Alguém ensinou a vocês e a mim, no caso as nossas mães ou os nossos pais, de que tínhamos que tomar a iniciativa de pegar um garfo ou uma colher, pegar um alimento e levarmos à boca. E eu pergunto, você faz isso olhando aonde está a sua boca? Não. Você conversa enquanto come, você olha enquanto come, você assiste a televisão enquanto come e mal se preocupa em saber aonde está a sua boca para colocar a comida, não é assim? Você que conduz um áudio. Você conduz o áudio muitas vezes conversando com alguém que está ao seu lado. Você conduz o áudio vendo alguma coisa que está ao redor do caminho pelo qual você vai. Isso tudo de forma automática. A fé não é assim. A fé não é crer automaticamente ou dizer, Deus sabe o que fazer. A fé exige de nós uma atenção especial. A fé exige de nós uma convicção de que Jesus está vivo. E que porque Ele está vivo, eu posso falar com Ele. Eu devo estar à presença dEle. E o apóstolo Paulo aqui ele diz, no início do texto ele diz, eu lembro a vocês o evangelho que foi anunciado a vocês. E ele diz, eu lembro esse evangelho que tu recebestes, no qual vocês perseveram. Agora esse perseverar não pode ser apenas cantar por cantar, orar por orar. E vamos ser sinceros, eu digo isso a mim também. Há muitas vezes que as nossas orações são feitas de forma automática. Piloto automático da nossa mente. E se você relembrar a oração que você fez hoje quando acordou, talvez você vai pensar, realmente eu oro assim todos os dias. Se você pensar na oração que você vai fazer na hora do almoço, talvez você vai dizer, é mesmo, eu faço assim todos os dias. Jesus quer que nós conversemos com Ele, porque Ele está vivo. E a ressurreição da nossa fé tem que ser nesse sentido. Eu tenho Jesus ao meu lado. Eu posso não falar com o pastor João, talvez em muitos momentos, porque estamos distantes. Mas com Cristo eu falo a toda hora, a todo instante, porque Jesus está comigo. E Ele está me ouvindo. Eu posso acordar à noite e não poder falar com a minha esposa que dorme, mas eu posso falar com Cristo, porque Cristo não dorme, não cochila, Ele está vivo, acordado. A nossa fé tem que ser crendo a qualquer momento, em qualquer situação. E vamos ver isso biblicamente, ok? Eu quero que alguém leia para nós 1 Coríntios, capítulo 5:17. Eu digo leia, mas se você sabe de cor, pode recitar. É um texto que também está no piloto automático da nossa fé. 1 Coríntios 5:17. Nós falamos esse texto de cor. E eu creio que todos vocês sabem. E quem sabe podemos falar juntos, todos numa só voz. O que é que diz esse texto? Se... O que diz aí? Leia. Espera. 1 Coríntios? Era um pouco, não foi isso. A minha mente está confusa, né? Eu preciso ressuscitar a minha mente. Era um pouquinho, meus irmãos, me perdoem. No caso é 2 Coríntios. Desculpa, irmãos, peço perdão.
Acontece isso, né? Conhecem esse texto? Vamos recitar juntos esse texto? Vamos lá, pastor João, puxa. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E vamos ser sinceros, cada um por si, não precisa dizer. Nós temos passado por essa transformação. Estamos com Cristo, afirmamos, sim, estamos com Cristo. Cristo vivo. A nossa vida tem mudado. O nosso relacionamento com Jesus tem mudado. Tem sido diferente de quando ouvimos a primeira vez. Uma coisa é certa, quando a gente é recém-convertido, parece que tudo é bom, tudo é bonito, tudo é belo. Isso aconteceu comigo, acho que aconteceu com vocês e com qualquer um que aceita Cristo. Você chega em casa falando, eu aceitei Jesus, e você logo é repreendido, talvez, por alguém que ouviu você falar isso. Você chega no trabalho, quando um colega conversa, você fala, olha, Jesus é o meu Senhor Salvador. Quando nós cremos em Jesus Cristo, parece que a nossa fé é de um tamanho enorme. E vai passando o tempo, vai passar uns dias, anos, e parece que a nossa fé vai encolhendo. Estou errado com isso? É a grande verdade, irmãos. Nós deixamos a nossa fé guardada na despensa espiritual. E a fé não pode ficar na despensa espiritual. Porque a despensa espiritual, para nós, muitas vezes significa material para urgência. É como aquele material que você tem, o medicamento preparado. Em caso de urgência, você corre lá. Não é assim. A fé não é algo para urgência. A fé é algo para diário, para todos os momentos da nossa vida. E o apóstolo Paulo, então, está dizendo, lembrem-se disso, vocês ouviram, se é que vocês creem nele. Porque se vocês não creem, não adianta nada o evangelho, não serve para nada. Então, quando nós temos que ver que a nossa fé precisa ser reavivada na questão de transformação da nossa vida. Essa celebração da Páscoa não é e não pode ser igual à do ano passado, e o ano que vem não pode ser a mesma coisa que hoje. Tem que ser diferente. E há um simples motivo para ser diferente. A cada celebração de Páscoa, mais perto está a volta de Cristo. A cada celebração da Páscoa, eu estou mais próximo do céu. Isso tem que estar na nossa mente. Renovação, ressurgir da nossa fé. Há um outro texto que vamos ler. O que é que diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20? Mateus, capítulo 28, verso 20. O que representa a nossa fé estar viva? Por que Cristo ressuscitou? Cristo ressuscitou para que a sua mensagem permanecesse viva. Ele ensinou aos seus discípulos, ele disse aos seus discípulos, ide pregar o evangelho. Se Jesus não tivesse ressuscitado, com certeza o evangelho não teria chegado até nós. Concordam com isso? Se Cristo não tivesse ressuscitado, os discípulos não teriam saído pregando o evangelho. E se Cristo ressuscitou, nós temos que entender isto, que nós fazemos parte do ID. O ID não foi apenas para os discípulos daquela época. O ID é para os dias de hoje. O que é que diz o texto? Mateus, por favor, alguém leia. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Jesus está com Mauro, está com João, está com Augusto, está com Anjinhos, está com todos, com Alexandre, com todos nós que estamos aqui.
se cremos nele e se cremos no Evangelho. Agora, Jesus disse a nós, ensinem esse Evangelho, falem do Evangelho, mostrem a eles que eu estou com vocês, digam a eles que eu morri por eles, digam a eles que eu ressuscitei por eles, para que todos sejam salvos. A nossa fé tem que ser renovada nesse sentido também. Eu tenho que falar de Jesus. Às vezes nós nos esquecemos de que há certas pessoas que estão no plano de Deus e que são colocadas por Deus diante de nós, para que elas ouçam o Evangelho. E nós temos que entender de que se nós nos calarmos, essa pessoa fica privada de ouvir o Evangelho. E o que é mais interessante? Vamos prestar contas a Ele, a Jesus. Você pode falar e a pessoa pode não dar ouvidos. Você pode mostrar na sua vida a transformação que Jesus fez, o Cristo vivo, e essa pessoa pode não querer ter Cristo. Aí é problema dela. Mas se você não fala, é problema seu. Por isso que a nossa fé tem que ressuscitar, ressurgir todas as manhãs. Porque alguém Deus vai colocar do nosso lado. Seja na escola, seja em casa, seja na vizinhança, no trabalho, alguém que vai ter que ouvir. Aleluia, Cristo vive! Hoje você tem que dizer isso a alguém. E ele talvez, o que eu tenho com isso? E aí você vai dizer, ele morreu por você, mas ele ressuscitou. Graças a Deus por isso, porque você pode ter a vida eterna. O Evangelho às vezes parece difícil de ser falado, mas não é. O plano do Evangelho que Deus deixou é o plano mais simples e mais poderoso que há no mundo. E às vezes nós não pensamos nisso. É preciso que a sua fé, a minha fé, ressurja no dia de hoje. Amém? Mas vamos pensar também que a nossa fé precisa ser uma fé viva e forte, corajosa, porque os tempos de hoje são tempos de intimidação. Você é intimidado pelo mundo. As pessoas nos colocam contra a parede muitas vezes no que diz respeito à vida espiritual. Ah, não é bem assim. Ah, lá vem você com essa conversa. Você é um carola. Você é um sei lá o quê. Muitas vezes as pessoas falam isso para nós. Mas a nossa fé tem que ser forte, viva, ousada para falar. E a Bíblia diz, fale e não te cales. Isso é bíblico. E nós temos que fazer isso. O que é que diz primeira carta de Pedro, capítulo 1? 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 23. Alguém que quer ler, pode ler. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Nós fomos gerados. Quando nós falamos gerados, representa o quê? Nascemos, fomos criados. Né? E aqui é a criação da nova vida. É a criação da nossa vida em fé. E aqui diz que nós fomos criados por uma semente incorruptível, por algo que não é mundano, por algo que é firmado nas coisas do céu e não deste mundo. E se a fé é fundamentada nas coisas do céu, não vai ser com as coisas deste mundo que nós vamos convencer as pessoas. Não? Porque não somos nós quem convencemos. Quem convence é o Espírito Santo. E aqui, então, nós aprendemos o quê? Que a fé que Deus tem colocado no meu, no seu, no nosso coração, é uma fé incorruptível, é uma fé poderosa,
manipulada, dirigida pelo Espírito Santo. E é através do agir do Espírito Santo que nós podemos manifestar a nossa fé. Então, como devemos fazer para que a nossa fé seja ressuscitada dentro de nós? Buscarmos a Deus dizendo: Deus, Jesus, que o teu Santo Espírito domine a minha mente e o meu coração. Que o teu Santo Espírito controle as minhas palavras. Que o teu Santo Espírito ponha em ordem os meus pensamentos. Que não seja eu a falar, mas que o teu Santo Espírito fale. Vocês devem orar muito pelo pastor João, por mim, por quem vier aqui falar do Evangelho. Porque não cabe a mim, com as minhas palavras, não cabe ao pastor João, com seus pensamentos, manifestar, anunciar, mas através da palavra e com a unção e direção do Espírito Santo. E isso tem que ser com todos os pastores, com todas as igrejas e com todo crente que quer falar de Jesus. Sem a unção do Espírito Santo e sem a palavra de Deus, a nossa fé não funciona. Porque tudo que você pede a Deus baseado na sua palavra. E a oração, quando não é feita com base na palavra de Deus, é apenas um desejo humano. Porque quando nós falamos e oramos ao Cristo vivo, com base na palavra, isto quer dizer que o que estamos orando é desejo de Jesus. É vontade de Deus para a nossa vida. O que diz Romanos capítulo 15, verso 13? Romanos capítulo 15, verso 13. Romanos capítulo 15, verso 13. Alguém quer ler? Pode ler. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que andeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Há uma outra versão que tem uma palavrinha que eu gostaria de ouvir. Alexandre, qual que está na sua versão aí? A mesma? Ora, o Deus de esperança encha todo gozo e paz em crença, para que andeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Ok. Tem a sua diferente? A minha vai ser sejais ricos de esperança no poder do céu. Posso crer que vai ser. Diga, Daniel. Que o Deus de esperança os enche de alegria e de paz enquanto creem nele. Ora, para que vocês transbordem de esperança nele, mediante a poder de Cristo. Ok, então eu vou ler o que está na minha aqui também. Não é que a minha é diferente, especial, não. A minha é igual a de você. Mas diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé. É o que diz aqui na minha. Na vossa fé. A crença. Mas eu não quero usar essa palavra crença porque todo mundo crê em alguma coisa. E alguém pode pensar, eu estou crendo na minha religião. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Aqui o texto diz que o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé. Na sua fé firmada em quem? No Cristo vivo, ressurreto. E por quê? Para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. O que você espera dos próximos anos na sua vida? Dias melhores? A verdade é que nós sabemos biblicamente que estamos caminhando nos fins dos tempos. E nos fins dos tempos virá tudo aquilo que humanamente os homens não querem, os seres humanos não querem. Guerra, violência e outras coisas mais. Mas aqui o texto diz que nós temos que renovar a nossa fé com base na esperança do Cristo vivo. E nós temos que fazer isto. Renovar
e orar e dizer: Senhor, encha-me com teu Santo Espírito, encha-me com a tua paz, que a minha esperança esteja firme e não se deixe abater mediante os desafios que o mundo tem colocado diante de mim. Porque eu preciso da fé forte, viva. Porque a minha fé pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. Pensa nisto. A sua oração pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Essa semana fui conversar com alguém que me chamou, dizendo que precisava muito falar comigo, que a sua vida estava toda perturbada e que os seus negócios não estavam indo, não estavam dando certo. E eu fui: Senhor, eu não sei qual é o problema, mas o Senhor sabe, mas dá-me sabedoria, Senhor. E o que Deus colocou depois de ouvir esse homem na minha mente foi o seguinte: eu disse a ele: eu não estou aqui para orar pelos seus negócios, porque os seus negócios não é o mais importante, porque para Jesus o mais importante é a sua vida. Você precisa que Deus intervenha na sua vida e que haja cura nas suas emoções, que haja cura no seu pensamento, para que você não seja um homem abatido na sua fé. Mas a sua fé tem que estar firmada em uma pessoa, Jesus Cristo. Se ele vai crer, eu não sei. Mas ele tem que saber disso. Porque às vezes, para quem tem negócios, não é apenas uma questão administrativa, financeira do negócio. É a minha vida que tem que ser transformada para que Deus abra janelas dos céus. Não é isso que Deus diz? Abra as janelas dos céus e derrame bênçãos tais sobre a vida. E para que isso seja realidade, a minha fé tem que estar voltada para o Senhor Jesus. Porque eu posso crer que eu sou um bom administrador, eu posso crer que fulano vai me ajudar, eu posso crer que as coisas vão dar certo, mas Jesus é quem tem que estar na minha vida. Porque é Jesus quem vai fazer com que tudo flua da melhor maneira possível. Porque quem crê em Jesus, o Cristo vivo, crê que a vontade de Jesus é boa, perfeita e agradável. E o que o mundo nos oferece não é bom, não é perfeito e não é agradável. Mas o Cristo é. Então nós temos que pensar um pouco sobre isso. Eu poderia falar aqui a manhã toda. Mas a pergunta que cabe a nós fazermos a nós mesmos: como é que está a minha fé? Minha fé está firmada no que ou em quem? Você pode dizer audivelmente aqui aonde está firmada a sua fé? Em quem está firmada a sua fé? Concordam com isso? Todos vocês concordam? Então, ao sair daqui hoje, como é que vai ser o seu dia a dia diante das situações do mundo? Será que vai ter aquele momento que a irmã disse: Jesus, se eu tivesse vindo antes, eu estaria vivo. Jesus, por que tem que ser assim? Ou quem sabe, como um rei, como um presidente, no mundo alguém possa dizer: mas por que eu tenho que fazer assim se eu sou o presidente? Por que eu tenho que ser assim? Por que meu filho tem que ser assim? Porque se eu for o pai dele, eu que vou dizer o que ele tem que ser. Não é assim. Os nossos filhos, mediante a nossa fé, devem estar nas mãos de Deus. É claro que cabe a nós orientá-los, cabe a nós amá-los, cabe a nós respeitá-los, mas cabe a nós dizermos: meu filho, se a tua fé não estiver firmada em Jesus, a tua vida está em perigo. A tua vida corre risco. Ele precisa saber disto. E você tem que orar incessantemente pela vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, do seu lar. Você tem que orar pelo seu trabalho. Você tem que orar pelos seus patrões.
Vocês precisam orar pelos seus colegas de trabalho. Temos que orar, segundo a Bíblia, pelas autoridades. Temos que orar pelas nações. Cabe a nós fazermos isso e nós temos que aceitar de que normalmente não fazemos isso. Não fazemos isto naturalmente. Fazemos de quando em quando, mas de quando em quando não é o plano de Deus. Imagina se Jesus dissesse a você, através da Bíblia, de quando em quando eu vou estar com você. Você não estaria aqui se Jesus tivesse dito isso. Eu não estaria aqui. Porque de quando em quando, para mim, não quer dizer nada. E pode ser que quando venha, eu não possa. É assim. Eu quero visitar você. Amanhã não dá. Não é assim que às vezes acontece? Posso ir na sua casa hoje? Não, hoje não, porque hoje eu tenho muita coisa por fazer. Jesus não é assim. E hoje Jesus está dizendo, você ainda não crê em mim? Hoje é o dia de crer. Hoje é o dia de crer. Hoje é o tempo da tua salvação, é o que Jesus disse. E se eu não aceito hoje, o que vai ser amanhã, eu não sei. Então, meus irmãos, vamos pensar nessa Páscoa sobre isso. A nossa fé tem que se ressuscitar em nós. Sabe por que eu creio isso, que a fé tem que ser ressuscitada? Porque a fé não é você quem compra. A fé você não ganhou do seu pai nem da sua mãe. A fé é um dom de Deus. Deus criou o ser humano e deu a ele o dom da fé. Porque se Deus não tivesse o dom da fé, Deus não teria dito lá no início, não coma disto, não coma daquilo. Porque se você comer isso, se você fizer isso, ele falou, porque ele sabia que eles tinham o dom da fé e eles precisavam crer na palavra de Deus. Então a fé precisa ser exercitada. E hoje é um dia de Páscoa, mas para mim a Páscoa são todos os dias, porque Cristo está vivo todos os dias. E como está a nossa fé? Antes de passar a palavra ao pastor João, eu queria cantar um cântico que está naquela peninha. Há um cântico, um hino que podemos ouvi-lo, porque às vezes cantamos automático. Às vezes é um hino conhecido e cantamos. Não estou impedidos de cantar, mas principalmente pensar na letra deste hino que fala sobre a firmeza da nossa fé. Aonde está firmada a nossa fé? Estão firmados
salvação.